livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 2 do capítulo 7. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, este aos anciãos disse: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olha, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Amém, queridos. Pode sentar. Desejo a todos um bom dia e que a mão do Senhor esteja sobre cada um nessa manhã. Não somente aqui, mas também com aqueles que nos acompanham pela internet em tantos lugares. Eu quero refletir com vocês e não falar muito, até porque a garganta não está bem. Aliás, o meu filho caçula me repreendeu e disse: pai, depois que você começou a pregar sentado, está falando demais. Eu disse: então vamos corrigir isso aí. E eu disse a ele: não se preocupe que daqui a pouco eu estou em pé de novo. Amém. Eu quero refletir com vocês sobre o tema: o pouco na mão de Deus vale muito. Vamos repetir isso aí? O pouco na mão de Deus vale muito. Há momentos de crise na vida, do ponto de vista individual, familiar, das relações diversas da caminhada, sejam elas profissionais, sentimentais, sejam amigos, seja o que for. Há momentos na vida em que somos literalmente atropelados por uma crise. E eu tenho dito que o que faz a sua crise ser a maior do mundo é porque é sua. Talvez o que para você é crise, para mim não seja, e vice-versa. O que faz a minha crise ser grande é que ela é a minha, que me incomoda, que às vezes atormenta, que tira o sono, a paciência. E uma das coisas mais terríveis e dolorosas na vivência de uma crise é não ver saída para contorná-la, para vencê-la, para retomar a caminhada. Estas crises surgem de várias maneiras. Pode ser um diagnóstico avassalador, daquele que você nunca esperava, nunca sentiu nada, não é uma pessoa com histórico de patologias, de enfermidades, mas um dia, aparentemente do nada, subitamente, você é atropelado, atropelada pela força de um diagnóstico, diante do qual todos se curvam. Pode ser problemas na vida de um filho. Eu tenho dito que quando o filho sofre, a gente sofre dobrado. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que um filho novinho ainda adoeceu
E ele orava a Deus em lágrimas e soluços e dizia: Senhor, transfere essa enfermidade para mim, tira dele e coloca em mim. Uma das características mais letais da crise é essa: não ver saída, não ter escape, não haver um horizonte claro que nos traga esperança. É nesse instante que nós precisamos tomar decisões que irão afetar de forma positiva ou negativa o que nós somos, muito mais do que o que nós fazemos. Nos momentos de crise, queridos, todo conhecimento humano, toda razão, toda capacidade se reduz a quase nada. É a sensação da impotência. Amigos somem. Amigos que juravam lealdade, conte comigo, haja o que houver, e esses chavões que vocês conhecem, de repente somem. A lógica é detonada. Você procura uma razão para ter entrado na crise. O que foi que eu fiz? Onde eu errei? E não acha. É literalmente atropelado ou atropelada pela crise. E a Bíblia tem alguns exemplos de homens que viveram e mulheres que viveram essa crise e descobriram que o pouco na mão de Deus vale muito. Vamos repetir isso aí? O pouco na mão de Deus vale muito. Mais uma vez, o pouco nas mãos de Deus vale muito. Às vezes é preciso a crise para nos revelar. Já sabemos do ponto de vista do intelecto, afirmamos, confirmamos, mas ainda não encarnamos. A crise nos dá a possibilidade de encarnar ou não a verdade que os lábios pronunciam. É fácil confessar de boca, com a boca é difícil encarnar, transformar em gestos, em vida, em estilo de caminhada, em postura e posicionamento, a realidade de que cremos que o pouco na mão de Deus vale muito. A época, no texto que o reverendo José Carlos acaba de ler, era de uma hiperinflação em Israel. Do ponto de vista econômico, a inflação não tinha mais controle. O aumento das coisas era escandaloso. Mais ou menos como a Alemanha antes da reforma, que chegou a uma inflação de 1000% ao mês. As máquinas, alguns anos atrás no Brasil, não paravam de estalar nos estabelecimentos comerciais. Israel vivia essa crise. Não havia como se prever o custo de um serviço, de um produto para o dia seguinte. Não havia saída. Especialistas, gente experiente avaliava, estudava, analisava, mas não conseguia ver uma saída. E nesse momento de crise, todas as expressões da malignidade podem surgir. Toda expressão de fé fragilizada pode ruir. Quando a crise aperta, acontece o que nós chamamos de prova ou provação. Prova ou provação. Havia uma mulher, cujo texto acaba de citar, que vivia já um drama na vida, numa época em que a dependência da mulher em relação ao homem era absoluta, total, numa época em que o machismo era cultura e religião e também política, numa época em que não havia saída. Subitamente ela enviúva e o marido deixa aquilo que uma viúva menos espera que ele deixa: uma montanha de dívidas para pagar. O que não falta é cobrador, falando a linguagem de hoje. O que não faltam são pessoas para buscarem, atormentarem, pressionarem, dizerem que não tem nada a ver com o drama, com a dor. O que querem é receber o que a elas é devido. Ela procura solução, não acha. Alguém traz uma proposta macabra para ela, natural naqueles dias, mas macabra, diz: venda os seus filhos e pague o que deve. Era a sugestão de levar os filhos para o mercado de escravos, para serem vendidos como escravos para o resto da vida e quitar a dívida.
É nesse instante que ela se vê frente a frente com um homem de Deus, cujos olhos ultrapassam o que chamamos de realidade. E a pergunta que ele faz é estranha. É uma pergunta esquisita, estúpida. O que é que tu tens em casa? Do ponto de vista lógico, ela iria dizer: meu filho, se eu vender o que eu tenho, não paga uma fração. Se houver quem compre o que eu tenho, sabendo que eu estou em crise, por um preço considerado justo, ainda assim não é nada. Mas eu lhe respondo: eu tenho uma vasilha com óleo, e é tudo o que eu tenho. E daí Deus começa a operar de uma forma que foge aos limites da percepção humana. E a ordem que ela recebe é: vá, venda o óleo. Ela começa a vender para um lado, para o outro, distribui, e quanto mais vende, mais tem. E aí o limite da razão é superado, até que finalmente ela vende e sobra muito, muito. E o profeta diz: agora, do que sobrou, viva você e viva os seus filhos. Deus resolveu. Se por um lado crise é beco sem saída, por outro é a hora mais propícia para o milagre do Senhor acontecer na vida de uma pessoa. É quando tudo diz: não pode, não tem jeito, não tem saída, é impossível. Desista, assuma, curve-se, é melhor, vai sofrer menos. E você, teimoso, teimosa, sabe que em algum momento, de alguma forma, Deus vai intervir. Moisés, o libertador de Israel. Interessante, Israel estava em cativeiro no Egito, que era a superpotência daquela época, potência econômica, política, militar, escravizado, 435 anos de escravidão. Não surge um líder, não surge ninguém, surge Moisés. E quando Moisés é comissionado para libertar o povo de Deus da superpotência, há uma pergunta interessante: o que é que tu tens nas mãos? Moisés olha e diz: eu tenho só uma vara. Daí para frente, se a racionalidade humana triunfar, o que é narrado é estupidez. O que é uma vara na mão de uma pessoa para com ela enfrentar o império? Não é nada. Eu tenho dito que na minha mão serve para espantar cachorro e nada mais, botar para correr. Mas com aquela vara, e não é a vara em si, o paganismo coloca o milagre não na pessoa de Deus, mas no objeto. Foi a vara. Não foi vara coisa nenhuma. Vai sair por aí com vara, você vai fugir. Eliseu, diante de um problema das águas contaminadas, purifica. A Bíblia não diz o que eu vou dizer, mas há uma inferência: adoça, torna as águas de um rio potável jogando sal. Faça isso para ver se funciona. Porque o paganismo vai dizer: é jogar sal, e joga sal em escada, sal da porta, sal não sei de onde, distorcendo uma coisa para negar o autor que faz o milagre. O que a Bíblia ensina é que, por mais estúpido que seja o mandamento, obedeça. O segredo não é o material usado, é a ordem obedecida em nome de Jesus. Naamã pulou 7 vezes no Jordão, coberto de lepra, doença letal, mortal, fatal, sem uma só perspectiva de cura. E vem a palavra de Deus para que ele pule 7 vezes no Jordão. E ele, quando pula a 7ª vez, sai limpo, a pele como a pele de uma criança. Aí vem os indianos e dizem que o rio Ganges é uma divindade.
Aí viajam para o Ganges, pulam 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, não resolve. Não é Jordão, nem é Ganges, é obediência à palavra de Deus. O que nos faz vencer as crises, sejam elas interiores ou objetivas, palpáveis, é obediência à palavra de Deus. Vá lá para Israel e comece a pular no Jordão, vai sair molhado, molhada, com raiva e doente. Tanto que Naamã diz: eu pular num rio desse, da minha terra tem rios muito melhores, mas de maior qualidade. Eu vou pular numa coisa dessa. Um soldado intervém e diz: meu senhor, é tão simples, é uma coisa tão tola, pule. Se não der em nada, é como se ele dissesse: se não der em nada, o problema já existe. Ele pula e sai curado, e a pele como a pele de uma criança. A crise, às vezes, é a circunstância que nos é permitida para que a nossa fé aumente, para que creiamos. Eu tenho dito, quando falo em diagnóstico, é comigo. Já tive câncer, não queria ter nenhum, já tive 3. E eu espero que o Senhor pare agora. Mas aprendi nos 3 diagnósticos o que é paz, o que é sossego, que era coisa que eu mesmo duvidava. O que é alegria. Na hora da crise, Deus chega para agir. Há uma viúva na Bíblia que, quando eu chegar no céu, eu quero conhecê-la. A viúva pobre que ia ao templo ou à sinagoga. Ela foi num dia em que as pessoas estavam cultuando, ofertando, cada um dando somas vultuosas, e o Senhor Jesus ali de lado olhando. Aqueles que se constroem sobre valores diziam: hoje ele vai ver quem dá mais, hoje vai ficar patente. Chega uma viúva com uma moeda, uma dracma, que ainda hoje é a menor moeda grega. Tudo que ela dá de oferta é uma dracma, uma moeda absolutamente desvalorizada. Entra Jesus contrariando a racionalidade, contrariando o bom senso, e diz: em verdade vos digo que essa deu mais do que todo mundo. Alguém devia ter perguntado: que contabilidade é essa? Que cálculo é esse? E ele explica: porque ela deu de tudo, não do tudo do ponto de vista necessariamente econômico, mas do ser, a entrega total, colocar a vida no altar, dizer: o que eu tenho é isso, o que eu sou é isso, o que eu faço é isso, está no teu altar. Aí Deus entra, me permitam a expressão, bota para quebrar. Jesus disse: ninguém ofertou mais do que essa viúva pobre. E a multiplicação dos pães? Ele havia pregado o dia inteiro. É um dos lugares que eu gosto lá em Israel, é aquela colina verde, Monte das Bem-aventuranças. Ele havia pregado à beira-mar. Jesus tinha muito bom gosto. O negócio dele era praia, mesa. Algumas das maiores lições que ele ensinou foram ao redor de uma mesa, outras à beira-mar. E ali no Mar da Galileia, junto a Cafarnaum, ele pregou o dia inteiro e observou que a multidão estava com fome. Eram 5.000 homens, diz a Bíblia, fora mulheres e crianças. Bote no mínimo aí por baixo 15.000 pessoas, no mínimo. E o Senhor Jesus chama os apóstolos e diz: agora acabei, encerrei, vocês providenciem comida para todo mundo. Usando uma palavra que está muito em moda hoje na mídia, eu diria: surtou. Senhor, não tem. Saiam, vão comprar. A essa hora está tudo fechado. Aparece um adolescente que tem 5 pães e 2 peixinhos para ele. Eu tenho um filho que mora no Canadá. Ele já está há 9 anos lá. Recentemente foi campeão canadense de jiu-jitsu faixa preta. Eu digo: você não quis aprender por bem, aprendeu apanhando, né?
E um dia eu cheguei em casa, ele devia ter uns 13 para 14 anos. Eu cheguei tarde, umas 11h30 da noite. Estava ele na cozinha sentado, com seis sanduíches e um prato de macarronada. 6, eu contei um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um pratão de macarronada e uma jarra de suco. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Ele olhou para mim e disse: não se preocupe, eu como. Eu digo: não é misericórdia de você não, é de mim. Às 11h30 da noite você me come uma quantidade dessas. Agora imagine 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão que só de homens era formada por 5.000. A crise é a chance do milagre. Há muita fé que só desperta com a crise, com a doença, infelizmente, com a ruptura, com uma notícia ruim. Eu recebi um grande empresário no meu gabinete há uns 2 anos. Ele e a esposa, e os dois choravam muito, porque valores deles tinham sido detonados por uma experiência vivida por uma filha de 14 anos. A filha, com muita dificuldade, chamou os dois e contou que havia tido problemas de relacionamento e que já não era mais do que eles pensavam que ela era, uma virgem. E ele, o pai, disse: não se preocupe, minha filha, vamos ajeitar tudo. Ele é um homem bem sucedido e nós vamos promover, preparar para que você case e mostre que você entra no caminho que deve entrar. Com quem foi? E a menina olhou para ele e disse: não sei, pai, eu tenho muitos amigos. Ele ficou pálido na minha frente quando contou. Eu digo: imagine quando viu. É a hora da crise. É hora quando alguém diz a você sutilmente que um filho está envolvido com drogas. É hora quando alguém, suavemente para não machucar, diz a você que um filho está com más companhias e acabou de ser detido. Eu morei no prédio que o rapaz da cobertura, filho de um homem riquíssimo, foi levado algemado. Ele quase morre. Às vezes, esses sustos podem ser a chance do milagre na vida de uma pessoa. Amém? O que é que nós precisamos fazer? Jesus pega 5 pães e 2 peixes, alimenta todo mundo, e diz a Bíblia que ainda sobraram quantos cestos? Quem lembra? 12. Quantos apóstolos eram? Era como se fosse eu tinha dito agora: cada um pegue um, seus incrédulos, e leve para casa, para comer. Porque é uma tremenda coincidência em 12 sobrarem 12. Deu para todo mundo e ainda sobrou para vocês levarem. Quando Deus age, sobra. Sobra perdão, sobra amor, sobra graça, sobra vida, sobra cura, sobra entendimento. Tudo sobra quando Deus age em nossa vida. É isso que Ele quer. Quero, em último lugar, citar a história de um rei chamado Amazias. Jovem, menino, começou a reinar muito jovem, mas o coração dele era dúbio. Ora estava com Deus, ora não queria, dependendo da chance, da circunstância, do que ele teria para si, ele de certa forma virava as costas para Deus. E finalmente, para resumir, ele é atacado, a nação é atacada por um deserto poderoso. Ele então toma uma solução, toma uma decisão. Ele contrata mercenários, soldados mercenários. Ele contrata 100.000 talentos, é o preço que ele paga por aqueles soldados. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista do bom senso, é impossível ele perder. O inimigo que ele vai enfrentar, 100.000, é um exagero para levar. Levar 100.000 é algo além da perspectiva, é algo realmente desmedido, não precisaria de tanta gente, e ele está tranquilo. Aí aparece um profeta de Deus e dá o conselho que ele não queria ouvir.
Diz: a batalha vai acontecer. Está preparado? O rei Amazias diz: estou preparado. Tenho aqui, gastei uma fortuna, tenho milhares de soldados. E o profeta diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Qual? Dispense todo mundo que você contratou. Como se diz na minha velha Paraíba, isso é hora de doido aparecer, né? Dispense. E ele então vai para um apelo econômico. Ele diz: e o que é que eu faço com o dinheiro que eu investi? O que é que eu vou fazer? Vou perder? Vou jogar fora? E achando certamente que esse era um argumento imbatível diante de uma lógica fundamental, fulminante e de um prejuízo certo. E a resposta do homem de Deus é tremenda. E diz assim: muito mais tem o Senhor para te dar. O que é que atrapalhava ainda? Era a confiança nos recursos dele. Quantas vezes Deus nos deixa absolutamente impotentes para resolver, para que a glória seja dele. Quantas vezes Deus permite que nós estejamos acuados, limitados, sem chance, sem possibilidade, sem ter para onde ir, o que fazer, com quem contar, para que um dia olhemos para trás e digamos a Deus: tudo tu fizestes esplendidamente bem. E aí, o que era crise, morte, agonia, vira testemunho. As pessoas gostam de ouvir testemunho. Algumas me dizem: bispo, como eu gosto de ouvir um testemunho. Eu digo: você não sabe quanto custou para construir. Quanto choro, quanta lágrima, quanta agonia, quanto abandono, quanta dor, quanta traição, quanta falência, quanto desespero, quantas noites mal dormidas, daquelas que remédio nenhum resolve. Ouvir o testemunho é uma bênção. Agora, aprenda a amar aquele que permitiu que na sua vida um testemunho fosse construído. Dispensar. O que é que nós precisamos hoje para enfrentar as situações irreversíveis aos nossos olhos? Repito, um diagnóstico, uma doença terminal, um filho e uma filha que se perderam nos caminhos da vida, um lar arruinado, aquilo que era sonho, aquilo que se sonhou, subitamente esmagado, destruído, transformado em pesadelo. O que é quando desmorona uma amizade na qual confiávamos e que de repente foi flagrada numa mentira atroz, num líder religioso, político, que de repente detona a nossa fé por uma atitude? O que fazer? O que fazer quando eu não tenho chance, quando eu não posso, quando eu não tenho escape, quando eu olho para todos os lados? Na minha juventude, ainda meninão, longe de Deus, no Rio de Janeiro, andando aquela zona sul do Leme até a Barra, um dia eu lembrei, me vi num beco sem saída, não tinha para onde correr, absolutamente liquidado. Eu disse para mim: acabou, é o fim, vou me entregar a mim mesmo. E eu lembrei de uma senhora da minha cidade aqui na Paraíba, Campina Grande, que quando eu tinha 13, 14 anos, me levava para os círculos de oração da Assembleia de Deus. Irmã Alzira foi para o céu há pouco, com 97 anos de idade. E ela passava lá em casa, eu tinha 14 para 15 anos, menino com 14, 15 anos quer saber de oração. E ela chegava bem pequenininha, dizia: vamos comigo. Eu digo: para onde? Para o círculo de oração. Eu dizia: não vou. Ela dizia: vai. E me levava no grito. Foi a primeira pessoa que eu lembrei quando eu estava na tempestade. Aí liguei para ela: irmã Alzira, a coisa está feia, ore por mim, traga uma palavra. E ela no telefone, não era como hoje, celular, ela disse: faça o seguinte, firme uma aliança com Deus.
Eu disse: irmã Alzira, não vou firmar porque eu não cumpro. Todas as alianças que eu propus a Deus eu quebrei. E ela emendou de lá e disse: faça porque você quebra, mas ele não quebra. E estou aqui. Às vezes, o beco sem saída é a porta da libertação e da cura. Às vezes, para que nos conheçamos, Deus nos permite ficar encurralados. Eu tive um amigo na juventude, ultra hiper soberbo. Tudo ele fazia melhor do que os outros. Até pecar, ele dizia: eu peco melhor. Aí minha irmã Carolina, que de certa forma foi mãe para mim, quando ela faleceu há 4 anos, fomos a Campina Grande para sepultá-la. E eu estava sentado ao lado do corpo do caixão. E meu filho, Alexandre Filho, estava sentado do meu lado. E esse amigo do passado chegou e falou 5 minutos. Quando ele acabou de falar, Alexandre tocou em mim e disse: pai, esse é aquele que só conta vantagem. Eu disse: é. Não mudou nada. Então, o que eu quero dizer é que, para quem, resumindo, quem é de Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Um dia tudo vai ficar claro, tudo vai ficar compreensível, tudo vai ser bem entendido, e você vai olhar e vai dizer como Salomão: tudo Deus faz formoso no seu devido tempo, aleluia. Muito mais tem o Senhor para te dar. O que é que você tem nas mãos para oferecer? Ofereça. O pouco na mão de Deus vale muito. O nada na mão de Deus é tudo. Entregue ao Senhor tudo que tem. A última fonte de esperança, por mais insignificante que seja. Segundo, creia. Não espere sentir. Não é questão de sensação, de arrepio. É de crer. De dizer: vai acontecer. Tudo dando errado e os outros dizendo: perdeu o juízo, e você vai. E aguarde. Aguarde, porque vai chegar em nome de Jesus. Salmo 126, Israel cativo, perdido, e a promessa da restauração. E no Salmo 126 está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É a hora que a pessoa se belisca e diz: não é possível. Ficamos como quem sonha. Eu não quero acordar, Senhor, eu não quero acordar. Porque quando Deus restaura, escute, é melhor do que o que se perdeu. Senão não é restauração, é remendo. Restauração só é restauração se Ele me der mais do que eu perdi. Queridos, queridas, se esse Deus não fosse vivo, eu não estaria aqui. Primeiro, porque não estaria mais vivo. Segundo, porque não tem cabeça para falar o que eu não creio. Eu estou aqui porque Ele vive. Não muda. E aquilo que para você é impossível, a decisão que você precisa tomar, apresenta-se como uma loucura. Entenda isso: o pouco na mão de Deus vale muito. O homem que me levou a Cristo, o reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, muito amigo de Dom Paulo, viveu uma fase de dificuldades. Ele e sua esposa, Dona Maria José. E um dia ele era muito alegre, bem-humorado, um homem feliz. Ele ligou e disse: prepara o almoço que eu estou levando várias pessoas amigas. E ela disse: você perdeu o juízo. Você está louco. Você não sabe que o que temos dá para a gente e mais nada. Nosso almoço hoje vai ser arroz e salsicha. Ele disse: não tem problema, fica aí, eu vou levar. E chegou com 8 ou 10. Ela com os olhos desse tamanho. Estou contando essa história porque é fato, não é ilustração. Dona Maria José com os olhos desse tamanho, olhou para ele e disse:
Ele disse: põe a mesa. Põe a mesa. Os amigos no terraço, em Niterói. E ela chorando, ela conta que as lágrimas desciam, meu Deus. Salsicha e arroz para 3 ou 4 pessoas, ele traz quase 10. Chama os amigos e diz: vamos sentar à mesa. Sentaram à mesa. Ele pequenininho, chorava quando falava com Deus. Dom Paulo foi pastor de uma igreja na Tijuca, onde ele pregava toda terça-feira. Sentou e ela me contou que ficou olhando da porta da cozinha, aquela mesa cheia. E ele disse: Senhor Deus, Tu és o Deus que multiplicou pães e peixes. O tempo não te afeta. O que para uns é loucura, para ti não é nada. E ela conta. Ela disse: eu comecei a servir e daqui a pouco eu estava soluçando, me contando. Soluçando, porque quanto mais eu tirava, eu voltava, a panela estava cheia. E ela disse: Deus permitiu que acontecesse comigo, pastor, porque eu sou incrédula. Então Deus permitiu que acontecesse comigo. Ali eu aprendi o que diz um velho louvor: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Aprenda isso. Não olhe para o tamanho da crise. Não olhe para as possíveis perdas. Não olhe para as impossibilidades. Ponha nas mãos de Deus, porque o pouco nas mãos de Deus vale muito. Vamos repetir? O pouco nas mãos de Deus vale muito. Que assim seja e que Ele nos abençoe e nos ensine. Amém.